Olá, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que a gente termina a unidade 1, né? Pelo menos para mim, eu fico muito feliz. Algumas coisas, infelizmente, não deram certo. Eu queria ter feito com vocês, com a nossa turma, algumas lives, receber alguns convidados, mas infelizmente essa correria insana que tal, o semestre excepcional, eu não consegui gravar, agendar, né? Ao longo da unidade 1, a segunda participação que eu queria. Mas nós conseguimos encerrar a primeira unidade com uma participação mais do que especial. A conferência da professora Maria Tereza João, apesar de ter sido num horário fora da aula, né, de vocês, da nossa aula, ela foi muito legal, porque ela dialogou, assim, com todos os temas que a gente tem trabalhado, os temas teóricos que a gente tem trabalhado, mas ela também fez um mergulho no Egito Antigo, que vocês leram pouquíssimos textos. Na verdade, foi só uma apresentação muito por cima, uma nota, como eu chamei, né? Notas sobre o Império Egípcio. E ela deu uma aula maravilhosa de 1h20, está lá no nosso canal no YouTube, de modo que eu acho que a gente encerrou bem com a fala dela, mas eu queria, então, nessa aula, fazer uma grande introdução da nossa unidade 2 e, na verdade, fazer a passagem da unidade 1 para a unidade 2, né, que era o que eu queria ter feito na nossa aula do dia 3. O que acontece, gente? A primeira unidade, ela serviu para nos ambientar sobre essa temática dos impérios antigos no Mediterrâneo. A gente viu que os estudos de história global, eles ajudam a gente a fazer outras perguntas. De certa maneira, nós percebemos, eu tentei demonstrar para vocês, que aquelas perguntas que a gente fez, ou aquele esquema, grande esquema que a gente fez no primeiro fórum, no segundo fórum, ele serviu para a gente revisitar os materiais didáticos com outro olhar, com outra maneira. Então, a ideia é que aquela proposta da gente fazer um estudo mais plural, da gente fazer um estudo mais interessado em outras experiências para além das tradicionais, ele é orientado, né? Ele é uma das orientações possíveis que a história global nos ajuda, então, na sua vertente voltada para o ensino, né? Então, de certa maneira, a partir daquele índice que a gente viu do livro didático de sexto ano, a ideia era que vocês percebessem como que o currículo ele é muito engessado e perceber ou tentar produzir algumas entradas, né? Perceber quais entradas a gente consegue, então, desenvolver ali no que diz respeito a experimentar outras formas e outros espaços da antiguidade para além dos convencionais, né? Essa unidade 1 foi uma unidade de preparação, né? Foi uma unidade para ambientar a gente numa outra forma de ver o Mediterrâneo. Na unidade 2, que começa essa semana, que começa amanhã, dia 8, eu estou gravando essa aula no dia 7, e eu espero que vocês vejam dia 8, né? Mas essa unidade que a gente está entrando agora, nessa semana, ela já é totalmente dedicada ao caso romano, a pensar Roma, né? Ou seja, uma vez reconhecendo que o Mediterrâneo é plural, uma vez percebendo que o Império Romano é uma entre outras, uma vez percebendo que não é possível usar a categoria império para se referir à Pérsia ou ao Egito ou a Cartago de forma indiscriminada, é necessário contextualizar, é necessário perceber os estudos de caso. Então, uma vez preparando a nossa mente, de acordo com esses pressupostos, nosso objetivo nessa unidade 2, então, vai ser conhecer Roma. Quer dizer, olhar um pouco melhor o Império Romano. É óbvio, gente, que a gente, assim, não tem muito tempo para trabalhar o Império, né? Na verdade, a gente vai ter 2 semanas de aula para pensar, desculpa, para pensar esse Império. E o nosso objetivo, na verdade, vai ser perceber como nós podemos revisitar os temas do Império Romano a partir do suporte da história global. E como que, ao fazer esse diálogo com a história global,
é impossível a gente pensar o Império somente a partir de Roma, da cidade de Roma. É preciso que a gente olhe para as áreas periféricas, olhemos então para as províncias, que nada mais são do que regiões mediterrâneas, submetidas ao controle de Roma. Então, assim, como eu tenho certeza, né, que a disciplina, a turma, é muito diversa, tem pessoas que já fizeram Antiga 2, portanto, viram o conteúdo de República e o início do Império Romano, como tem pessoas também que ouviram há muito tempo ou não viram ainda. Então, eu tentei fazer, no próximo vídeo que vocês vão ver, eu tentei fazer, então, uma revisão do que a gente pode chamar de história política romana inicial, né? Que é pensar aí essa passagem da monarquia etrusca para o contexto republicano, no sentido de dar alguns elementos a mais para vocês conseguirem ler o texto do Faversani e do Scopacasa, que é o texto do dia 8, e o texto da Bustamante, do Jorge Davidson e da Norma Mendes, para sexta-feira. Então, quer dizer, para vocês lerem esse conjunto de textos de forma um pouco mais fluida, né? Então, a ideia é que vocês, antes de lerem o texto, antes de iniciarem a unidade 2, vocês deem uma olhada nesse vídeo e entendam, nesse vídeo que eu vou gravar após esse, e entendam os principais contornos do que a gente pode definir como o início da história política romana. E aí eu estou usando aqui várias aspas, né? E sendo muito básica, porque, na verdade, é o objetivo de dar algumas diretrizes para vocês entenderem melhor o conceito de república e o conceito de imperium. E como é que esses dois conceitos, eles dizem respeito, eles se referem a experiências políticas que, olhando de fora, pode parecer divergente, mas no contexto latino, né, a gente vai perceber que o início de uma experiência política, de uma forma política imperial, ele assumiu, ele aconteceu sobre a justificativa de que se estava salvando a República, ou seja, a mudança de um governo colegiado, de um governo feito por várias assembleias, por várias instâncias deliberativas, e a troca disso por um governo centralizado em um indivíduo ou em uma dinastia, essa troca, uma das justificativas usadas pelo primeiro imperador, pelo Princeps Augusto, Otávio Augusto, era de que ele salvava a República. Então, a gente vai perceber que, ao tocar nesses temas de história política e de filosofia política também, a gente vai perceber muitos ecos com alguns discursos e algumas narrativas que a gente ouve hoje, né? Então, essa discussão do conceito de império e do conceito de república é uma discussão interessante, porque ela vai ajudar a gente a colocar ou a recolocar o nosso olhar sobre Roma a partir de outro lugar. O nosso interesse não vai ser, então, buscar as histórias ou os fatos e a cronologia dos fatos que se passaram, mas perceber como o conceito de república e o conceito de império, eles apontam para uma outra forma política que vai se desenvolver, então, no contexto romano. E não há como pensar o Império Romano e a atuação de Roma nas províncias sem pensar antes no que os próprios romanos entendiam como império e como que esse entendimento de império vai se distanciar pouco a pouco do sistema político, no sistema de governo republicano que o antecedeu, né? Então, a unidade 2 é muito importante que vocês fiquem bem atentos, porque ela é bem corrida, assim como a unidade 1 também foi. Esse calendário da Prograde está sendo, eu acho que, o grande problema e o grande desafio que a gente está enfrentando, né? Mas a nossa proposta, então, vai ser mergulhar em Roma. E aí, a partir disso, então, experimentar aqueles conteúdos de história global no contexto itálico. Tá bem? Então é isso, um beijo, eu espero que vocês estejam bem. E o próximo vídeo, então, a gente vai fazer um mergulho de um fôlego só
no sistema político do Principado, na cultura política romana, tentando, então, resgatar alguns temas que ficaram aí perdidos nos últimos semestres, nas últimas disciplinas, para quem já cursou e para quem não cursou e ainda vai cursar a Antiga 2, o objetivo, então, é introduzir um pouco dessas discussões. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.